Muito bem, nós estamos então na nossa aula de catecúmenos e hoje nós vamos tratar do período da reforma, como nós prometemos a semana passada, tá bom? A gente viu a linha da história até aqui, agora a gente vai andar um pouquinho mais rápido, porque são coisas mais próximas da nossa era, tá bom? Então, para você que vai assistir aí gravado, depois, qualquer dúvida, se vira. Vamos lá. Bom, nós vamos falar então, na linha do tempo, nós vamos falar a partir do século XVI, aí vai seguir, né? Vai até o século XXI, nós estamos vivendo. Eita, século mais mal feito, né? Depois que nós falamos dos rompimentos que aconteceu, do rompimento que aconteceu no século X, com a igreja chamada Igreja Católica, né? A história continuou. Nós vimos aqueles vários concílios, nós falamos sobre as questões da natureza de Jesus, que se levantava cada um entendendo de uma maneira. E aí nós começamos a entrar no período em que a discussão vai mudar um pouquinho do teológico para o doutrinário e o posicionamento da Igreja Católica. Como nós falamos, né, havia já toda uma turbulência interna na Igreja Católica, né, de pessoas que já não estavam assim mais aceitando passivamente aquela maneira como a igreja estava vivendo. Só que antes da gente prosseguir, para não ficar uma coisa assim, a Igreja Católica então é a ruim, é a do inimigo, essas coisas, né? Antes da gente entrar, eu queria ler Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Apocalipse 2. Desculpa, capítulo 1, versículo 17 em diante. Quando o João está tendo aquela visão lá na ilha de Patmos, né? Quando ele vê o Senhor, ele diz assim: ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre e tenho a chave da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, quem é aquele que caminha no meio das igrejas, né? Aqui pelos chamados de candelabros? O próprio Cristo. Ele caminha na história da igreja. A história da igreja, como a gente vai ler no Apocalipse capítulo 2, das 7 igrejas que representam todas as igrejas de uma maneira universal, para todos os tempos, elas tiveram exortações e elogios. E quem que permeava no meio da igreja? Quem caminhava no meio da igreja? O próprio Jesus. E a história continua assim: igreja acertando e igreja errando. Mas quem caminha no meio dos candelabros é Jesus. E é Ele que é o dono e Senhor da sua igreja. É claro que à medida que nós vamos compreendendo a doutrina e a palavra e a Bíblia, a gente vai se identificando com uma maneira de ser da igreja. Por isso nós temos as comunidades hoje, né, chamadas as igrejas protestantes, né? Então, apesar da história e dos conflitos e das igrejas se desmembrarem, Deus é o Senhor da sua igreja.
É Ele que nos salva. Então, apesar de nós, é Ele que nos salva por graça e por misericórdia. Então, não cabe a nós aqui nenhum valor de juízo, mas cabe a nós fazermos assim, coisas erradas acontecerem, e a gente foi mudando o caminho. Agora, como é que Deus lida com essas coisas erradas? Isso é um problema de Deus, um problema para Deus com o seu povo, né? Então a gente não vai demonizar aqui a igreja A ou a igreja B, porque é muito comum as pessoas dizerem, a igreja católica, é comum as pessoas dizerem que a igreja católica se desviou e tal, não sei o quê, como se Deus não amasse mais a igreja católica, né? E não é isso. Mas o que acontece é, à medida que a gente vai tendo conscientização, vocês vão ver, à medida que a história vai mudando, as circunstâncias vão mudando, a gente vai se aproximando mais dentro daquilo que a gente entende que está dentro da Escritura, dentro da palavra, com erros e com acertos. Mas o povo continua sendo um povo amado por Deus. Tudo bem? Pastor, eu sempre cresci com ouvindo essa rivalidade. Pessoal com católicos e evangélicos. E hoje eu vejo que a situação está mais acirrada ainda, depois de 40 anos. Como nós temos que se comportar nessa situação? Porque eu vejo o evangelho falando que tem que converter o católico. O católico não aceita Cristo porque só Nossa Senhora Aparecida. Uma vez foi um evangélico em casa lá, ele foi colocar um gesso de teto. E a Rogéria, por sem querer expressão do lado, força do lado, falou: minha Nossa Senhora. Quase o homem teve um ataque epilético lá. Porque é cultura, né? É cultura. Nós vamos ver isso aqui hoje. A nossa cultura é católica. Ela, à medida que a história vai caminhando, nós somos cristianizados por uma cultura católica. Então Deus me livre, Ave Maria, são expressões bem culturais do povo, que a gente acabou absorvendo, né? E é claro que a gente depois vai tomando consciência, a gente vai evitando de falar algumas coisas, mas, por exemplo, expressões do tipo, minha mãe do céu, como é que um crente fala minha mãe do céu? É uma expressão bem católica, né? Então, credo cruz, Deus me livre. A gente vai aprendendo essas coisas, mas porque é questão da nossa cultura, e a gente vai se desvinculando disso. A gente vai aprender também que, como metodista, nós temos a nossa própria cultura, graça e paz, é bem próprio do jeitão de ser. Se você fala a paz do Senhor, de quem que a gente lembra? Dos irmãos da Assembleia de Deus. Então a gente vai adquirindo uma cultura de cada comunidade. O importante é o respeitar. Eu gosto de cumprimentar com todos, graça e paz, a paz do Senhor, paz e bem, paz e vida. Tem um irmão lá na Água Fria que ele era coronel da Polícia Militar, então ele cumprimentava a gente com paz e segurança. Eu falei, sim senhor. Então assim, a gente vai adquirindo costumes, né? Hábitos, né? Mas então o caminho, irmão, é a gente acolher, respeitar, porque às vezes as pessoas não têm conhecimento, e por não ter o conhecimento, às vezes a gente pode cometer equívoco de chegar e demonizar uma pessoa pela simples forma dela se expressar. Então eu preciso converter o católico porque todos nós precisamos ser convertidos à medida que vamos conhecendo cada vez mais o reino de Deus. Todos nós precisamos da graça e de conhecer e de crescer nesse conhecimento da graça de Deus. Mas não podemos esquecer de que algumas coisas, à medida que a gente vai tendo conhecimento, são inegociáveis. E agora, nós não temos nas nossas mãos o juízo. Isso pertence a Deus. Porque se as pessoas não têm o conhecimento, mas praticam com o coração e com sinceridade, aí é uma questão de Deus e a pessoa, não de nós tomarmos o juízo na nossa própria mão. Mas a gente cria divisões, né, pastor? E a gente vai ver aqui na história, a gente vai ver isso aqui, a história continua, né? A gente vai ver nos tempos presentes que a história continua. Então vamos lá. Bom,
Então vai acontecer aqui no século XVI, em 1517. Lembra que nós falamos que os freis são os problemas nas igrejas, né? Para quem não sabe, o Marcos que está aqui foi frei, né, da Igreja Católica, né? E então nós tínhamos lá na igreja um monge chamado Martinho Lutero. O Agostinho já ele é agostiniano, né? Exatamente, ele era da, como é que chama? Da congregação dos agostinianos, né? E ele era monge agostiniano, e ele vai ser, nós vamos ver agora uma série de momentos na Europa. Alemanha, tá certo, né? Na Alemanha. Esqueci de escrever alemão, como é que se escreve? Então, em 1517, ele é um clímax das instabilidades que estavam acontecendo. Na Alemanha, ele era professor de teologia, e então ele vai reunir nas chamadas 95 teses, vai reunir um apanhado, um complexo de descontentamentos com a prática papal, né? A imposição papal que havia. Então, ele vai se levantar contra a questão do idioma, que não era conhecido, ele queria o fim das indulgências. Lembra das indulgências, que as pessoas, quanto mais oferta desse, tinham um terreninho garantido no céu, né? As pessoas não sabiam ler. Quem sabia ler era o clero, né? Ele não concorda com a transubstanciação. Sabe o que é a transubstanciação? O momento da Eucaristia ou da Santa Ceia, que nós chamamos, né? Então, para os católicos, o pão e o vinho se transformam literalmente no corpo e no sangue de Jesus. E ele não entendia dessa maneira, okay? Que o pão e o vinho não se transformavam, mas eles eram símbolos da presença de Cristo, né? Defendia a livre interpretação da Bíblia, não ser mais uma coisa assim, quem sabe a Bíblia é o sacerdote, okay? Não concordava com o celibato, e defendia a salvação pela fé, entre outras, que vai fazer parte das 95 teses, são muitas. Então ele vai se levantar, ele coloca na porta do castelo de Westenburg, acho que é esse o nome, e ele vai colocar as 95 teses, que é afixada, e aquele protesto fica público. Aí o Papa diz para ele: arranca esse negócio daí, porque você está se levantando contra a igreja, né? E ele não tira, ele se mantém firme, e aí o Papa excomunga ele. Inclusive, ia ter um meu culto, né? Desculpa? Ia ter um meu culto. E comemora dia 31 de outubro. Isso, exatamente. Próximo agora. 31/10/1517. É domingo que vem. Nós vamos celebrar o dia da reforma. Então, ele vai se levantar com essas 95 teses, e aí ele rompe com a Igreja Católica. E esse rompimento faz um grande movimento na Alemanha, porque outros vão segui-lo e vão dizer: nós não queremos mais autoridade papal sobre nós. E aí você tem então o surgimento do que a gente chama de Igreja Luterana. É o marco do rompimento com o catolicismo ou com a Igreja Papal.
com o predomínio, né, do Papa, né, naquele período lá. Então, você tem um clamor de Lutero aqui sobre a reconexão com Deus direta e não mais via a igreja, né? O Lutero, ele vai resumir em 5 blocos a sua fé. Aqui a gente entra em doutrina, tá bom? Aqui a gente entra em doutrina. Diante desse movimento, dessas 95 teses, 5 frases que vocês vão sempre ouvir falar, que caracterizam o movimento de reforma em relação à igreja, então, a igreja cristã, que era predominante, que era a igreja católica. Então, são termos escritos no latim, que significa sola, significa o posicionamento do rompimento com a igreja católica, né? Então, sola fide, sola escritura, solos Christus. Olha, o pastor, ele está arrasando hoje nesse negócio de escrever no latim. Sola gratia. E solo Dio glória. Então, essas 5 frases, elas sintetizam o que é o rompimento com a igreja católica, né? Sola fide, somente pela fé, porque se cria que você, por obras, poderia alcançar a salvação. A salvação, sola significa somente, fide, fé. Então, salvação somente pela fé. Salvação somente tendo a palavra de Deus como única regra de fé e prática. Surge essa expressão, única regra de fé e prática. Essa expressão é usada até hoje em muitos púlpitos. Nós cremos na Bíblia como única expressão, como única regra de fé e prática da vida do crente. Todos os capítulos de catecismo ou compêndios doutrinários pós-reforma colocam essa um dos princípios, essa única regra de fé e prática das Sagradas Escrituras. Por isso que na tradição das igrejas protestantes, em algumas, você vai ver que o púlpito, por questão da organização litúrgica, o púlpito ele é colocado no centro, que é onde fica a palavra de Deus como centro do culto. Na nossa tradição da igreja metodista, vocês normalmente vão ver 2 púlpitos, que é um da pregação e o outro da liturgia, que é o que conduz a liturgia. E o que fica no centro do altar? A mesa. Porque na tradição da igreja metodista, o que é central no culto é a comunhão. Se você for na igreja batista, você vai ver que o que fica no centro do púlpito é o altar, é o púlpito com a Bíblia, porque o centro é a palavra. Não está errado, é uma questão de tradição. Na nossa é a palavra, o serviço e a comunhão. O que nos dá sentido na igreja é a comunhão. Então, o que tem que ficar no centro é a comunhão com Jesus. Isso, gente, é só questão de simbolismo e para essa leitura. Não sei se vocês entram nas igrejas fazendo uma leitura. Por que tem aquele negócio? Por que aquele negócio está ali? Por que a cor muda? Todas elas têm um um significado. Por isso que a gente passa por um catecúmenos para passar. As igrejas mais
dos nossos tempos, essas comunidades mais neopentecostais, eles não têm muito essa preocupação com o símbolo nesse sentido. Existe hoje uma volta à simbologia judaica, usar o castiçal, a mesa, o óleo, tal. Essa preocupação acontece nas igrejas mais neopentecostais dos nossos tempos. Já para a igreja históricas, os símbolos litúrgicos são mais destacados. Solos Christus, ou seja, salvação somente por Cristo. Ok? Salvação somente por Cristo. Somente pela fé, somente a Escritura, somente por Cristo. Por quê? O que se dizia na tradição católica e se diz até hoje, eu penso? Que não há salvação sem a igreja. Hoje, essa formulação está mudada. Está mudada. Principalmente o diálogo ecumênico. Tem essa frase trabalhada muito. Só fora da igreja católica não existe salvação. Não existe salvação. Hoje, devido à questão do diálogo ecumênico, não se usa mais. Claro, tem aqueles tradicionais que em todo lugar tem, usa ainda esse termo, que fora da barca do Pedro não existe salvação. Mas devido a uma vertente mais progressista hoje da igreja, a maioria, principalmente com Francisco, tem mudado essa concepção, somente Cristo salva. E agora, só que aqui no século XVI isso aqui era muito forte, né? Não tinha esse diálogo. Antes dos movimentos ecumênicos com essa perspectiva. Porque encontro ecumênico, lembra no começo da igreja? Encontro ecumênico era o encontro dos líderes. Agora aqui a gente já está falando de encontro de denominação, concílios ecumênicos que discutem essas questões. Sola gratias, salvação somente pela graça, porque se cria na salvação pelas obras. Se eu for bom, não matar, não roubar, não julgar, não falar palavrão, eu estou salvo. E a gente diz, não. O movimento de Lutero ele vai dizer, a única forma de ser salvo é uma oferta gratuita a partir de Cristo. Os teus méritos não são suficientes para te salvar. Ninguém se salva, quem nos salva é Cristo. Somos somente pela graça. A salvação é um dom oferecido por Deus e não uma conquista por mérito. Eu vou tentar ser bom. A gente vai ver um pouquinho na doutrina de santificação, por exemplo. Algumas pessoas pensam, quanto mais eu me santificar, mais eu vou ter direito à salvação. E não é isso. Porque a salvação ela deve ser aceita como uma oferta de Deus. Bom, vamos seguindo que a gente vai ter mais coisas para falar sobre isso aqui, E sola Dio glória, ou seja, toda a glória dada somente a Deus, por causa das questões dos santos e da própria pessoa do Papa, que era uma idolatria, que acontecia, Então, tinha essa expressão. Então vamos repetir aqui só para a gente decorar. Sola Fide, só Escritura, só Cristo, só graça e só a Deus glória. Ok? Então vocês vão escutar, provavelmente domingo que vem, em algum momento do sermão, vocês vão escutar alguém falar sobre o 31 de outubro de 1517. Bom, o que acontece? Cadê meu papel aqui? Olha minhas anotações, olha que coisa bonita aqui. O que acontece? O movimento da reforma trouxe um movimento que começou a se expandir pela... Pode colocar essa aqui, Vai ter prova, tá, gente? Pois... Vou falar que eu sou eu, Marcos. Você vai sentar do lado dele e vai colar. Quem nós
souber os 5 sola, só lamento, viu? Você lembra sola só? Esquece de mandar o link. Pastor, o link para a gente estudar. Pastor, só para complementar, quando a gente, às vezes, quando nós pensamos na reforma lei com Martinho Lutero, as pessoas pensam que foi aquela mudança total. Claro, foi o início, isso que a gente deve saber, que o próprio luteranismo, porque vai ter divisões depois do luteranismo também, como em todas as igrejas, o católico tem divisão, o metodismo vai ter as suas vertentes também diferentes. Eles ainda, mesmo que algumas doutrinas sejam revogadas, mas eles continuam com algumas práticas. Por exemplo, eles continuam celebrando missa, diferentemente de um conceito diferente, mas eles continuam celebrando missa. Até hoje, os luteranos mesmo, oficiais, eles celebram missa, eles são padres, são reverendos, usam batina, casam. Então, algumas práticas foram abolidas, mas nesse início, algumas, por exemplo, o culto a Maria é extinguido. Não sei, mas eles continuam ainda olhando para Maria como uma mulher perfeita, uma mulher ainda assim, depois com o rompimento, com o passar do tempo, que começa a romper drasticamente. Dizer, não seremos só Cristo, mas que esse processo de purificação que a gente fala da igreja, não é um rompimento, mas assim, a igreja continuou, mas houve o processo de purificação da igreja, começa um processo, é histórico. Porque quando a gente pensa que o Martinho Lutero pegou a igreja católica, a gente imagina tudo isso hoje. Não, isso vai acontecendo paulatinamente na história. Verdade, é isso aí. Então vai acontecer uma onda, sabe? Porque nós vemos que na Alemanha surge o Lutero. Aí como o Marcos estava colocando. Isso é 1517. Lá para 1536, vai surgir na Suíça, já oriundo do movimento protestante, um camarada chamado João Calvino. Já é o que o Marcos estava dizendo. Não é propriamente um rompimento, mas um olhar doutrinário. Porque João Calvino, vocês vão ouvir falar, é o pai do que a gente chama de calvinismo. Calvinismo. Que é uma doutrina. O que marca, qual era a visão então de João Calvino? Calvinismo. O que marcou a predestinação? A predestinação. Predestinação. Ele vai dizer da predestinação, da graça irresistível. Vou explicar já. Explica, a gente já viu um pouquinho isso aqui, E eleição incondicional. Veja que agora as discussões são mais no âmbito teológico, doutrinário, mas teológico. A natureza de Cristo já ficou uma coisa lá para trás, com os concílios ecumênicos que foram passando. Surge o rompimento com Lutero, depois mais ou menos 15, 20 anos já tem essa, na Suíça também, na Europa, o surgimento de João Calvino. O que o Calvino diz? Que algumas pessoas, nós vamos resumir aqui, tá? Não é um debate, Se a gente tivesse alguém da igreja presbiteriana, por exemplo, se transformaria num debate aqui. Mas, resumidamente, de maneira muito simplória, é assim: algumas pessoas nasceram já salvas e algumas pessoas nasceram já condenadas. O que a igreja tem que fazer? Achar quais são os salvos. Tá certo? Então, a evangelização para essas comunidades é isso. Você procura no mundo para achar os escolhidos, que é eleição incondicional, não depende de você. Porque, segundo a doutrina, o homem não tem condições de ter qualquer participação no processo de salvação. Ou seja, é a soberania de Deus.
Deus é tão soberano que é Ele quem escolhe quem é salvo e quem não é. Quem é o vaso escolhido e quem não é o vaso escolhido. Nós falamos um pouquinho numa das aulas aqui sobre isso, né? E a graça é irresistível, ou seja, aquele que é salvo, que é escolhido, ele não tem como resistir a Deus. Essa é uma doutrina que muitas igrejas são parte, abraçam, né? Então, a gente tem, por exemplo, a presbiteriana, alguns batistas, que são mais ou menos, eles misturam entre calvinismo e arminianismo, que a gente vai falar um pouquinho também, daqui a pouco, né? A congregação cristã. E eu não sabia, pesquisando essa semana, fiquei sabendo dessa igreja aqui, ó, Cristã Maranata. Já viram essa igreja? Eles têm uns vídeos, uns louvores muito lindos, muito bonitos aí que passam nas redes sociais, né? E outras mais, né, gente? Aqui tem várias igrejas que vão surgir, essas igrejas aqui, elas vão aparecendo. Então você tem um leque de igrejas que vão ser calvinistas, igrejas calvinistas. A igreja metodista, ela não é igreja calvinista. Quando você ouvir um sermão, você vai discernir um pouquinho se ele está dizendo se você é uma pessoa escolhida, separada, já por Deus. Nós cremos na predestinação? Sim, mas nós vamos explicar como. Ok? Não dessa forma, dessa maneira, que existe uns para o céu e outros para o inferno. Então aqui não é bem um rompimento, mas já é um outro olhar do movimento protestante. E isso vai acontecer também aqui no século XVI. Vocês veem que o século XVI é um marco. Ok? Aí você vai ter, no ano 1534, mais ou menos junto aqui, na Inglaterra. Essa aqui é importante você observar, porque aqui é a nossa origem da Igreja Metodista, ok? Só uma abrir isso para João Calvino. Vamos lá. João Calvino ele vai dizer, naquela época, se fosse uma igreja, não sei, eu nunca fui uma igreja calvinista, porque é raro no Brasil ter, né? Mas nos grandes centros tem igrejas calvinistas, né? Mas no começo eles não tinham poltronas, eles eram só um banquinho. Né, se dizia que o esforço era necessário, o esforço humano, né, para alcançar aqueles que não foram predestinados e tudo mais para a salvação. Então, no começo da igreja calvinista não tinha esses encostos prejudiciais, era só um banquinho, porque tinha que fazer um esforço humano. Ao mesmo tempo, Calvino dizia que quanto mais você era próspero, mais você era abençoado. Né? Quanto mais dinheiro você tinha, mais Deus estava te abençoando. Aí você vai ver que nos países que têm uma presença muito grande calvinista, são os países da Europa mais prósperos. Porque a ideia de que quanto mais próspera a nação e mais próspero é o povo, mais é abençoado. A mentalidade judaica, né? Mais abençoado Deus é. E você tinha que trabalhar muito, aí vem a questão do esforço humano. João Calvino fala assim que você tinha que fazer de todos os meios do seu trabalho para ganhar mais dinheiro, para mostrar que o povo ser abençoado, né? E a mesma coisa na nação. Você vai ver que a maioria dos países que tem uma linha calvinista teológica, você vai ver que são países europeus mais desenvolvidos por essa mentalidade. E ela contrapunha a mentalidade católica. Porque a mentalidade católica você tinha que abrir mão dos seus bens. Você tinha que abrir mão, desde que os bens fossem para a igreja. No caso da predestinação, a pessoa era salva independente das obras? É salvação independente das obras. Com obra, sem obra, você é escolhido. Você tem a marca. Você tem o selo. Você já nasceu predestinado ao céu. Então isso é bem presente. A gente vai percebendo no tom da pregação. Bom, como nós falamos, lemos Apocalipse, não tem nenhum juízo de valor.
para dizer assim, eles estão totalmente errados, ou eles estão totalmente certos. É uma interpretação bíblica, que eles vão pegar um punhado de versículos para poder justificar a sua maneira de entender, e nós vamos pegar as nossas, um punhado de versículos para dizer, não é bem assim, né? É que nem a igreja do sétimo dia, adventista, né? Que tem um dia, o sábado, né? No caso, também eles teriam que seguir todas as leis do Antigo Testamento para poder validar o sábado. O adventista é um outro segmento já, que a gente vai ver, que até para algumas, embora ela seja uma igreja histórica também, né? Mas para alguns ela é considerada até como uma seita, por conta de algumas práticas, mas eu acho que isso é muito discutível, né? Porque eles colocam Ellen Golden White, que é a profetisa, praticamente no mesmo nível do Antigo Testamento, as profecias. É igual a Testemunho de Jeová, que inclusive os dois estão juntos ali no surgimento do Testemunho de Jeová. Então, se você pegar aquela Bíblia que eu comentei no nosso discipulado, do ICP, Instituto Cristão de Pesquisas, você tem bastante informações sobre o surgimento dessas comunidades. Alguns chamam de pseudo-cristãos. Eu não sei se eu seria tão assim, porque os adventistas são muito bons nos cânticos, nas músicas, são muito organizados, crescem muito, são muito dedicados na área da educação. Muitos cristãos querem colocar os filhos na escola adventista, só que você colocou lá, muito provavelmente, se ele não virar um adventista, ele vai ser bastante assediado nesse sentido, de guardar o sábado a partir da sexta-feira às 18h da tarde, não vai comer algumas coisas, enfim. Mas aqui não vai o valor do juízo nosso, vai o nosso comentário apenas, tá? Aí aqui, olha, em 1536, vai surgir o rei Henrique VIII. Na Inglaterra agora, se você quer tudo na Europa. Esse movimento que o Lutero começou a mexer na compreensão de como deveria ser a igreja. O rei Henrique VIII, ele queria separar-se da rainha espanhola Catarina Aragão. E aí, por questões políticas e questões outras, de filho, de herança, teve até um filme que passou no Netflix, há uns tempos atrás, falando sobre a história do rei Henrique VIII. Se vocês procurarem, vocês vão achar alguns vídeos aí sobre a história dele. O rei Henrique VIII, ele queria se separar, só que teve que pedir autorização para o Papa. E você sabe que para a Igreja Católica, separação não é permitido. Okay? Diante das tratativas, e ele era o imperador, ele queria um tratamento especial. O Papa não deu esse tratamento especial para ele. Você é o imperador, então vou fazer de conta. Não deu a separação. Então, o que ele fez? Ele promulgou algumas leis na Inglaterra e, de forma política, ele rompe com o Estado papal, ele rompe com a Igreja Católica. E ele diz: eu vou organizar a própria igreja do meu país. Nós vamos romper. De que maneira? Eu vou pegar alguns valores do movimento protestante e vou organizar a própria igreja do nosso país. Aí surge a igreja anglicana, que era um termo na época que significa igreja inglesa, okay? Ou igreja britânica. Esse é o significado de igreja anglicana. Então ele rompe com a Igreja Católica, ele organiza a Igreja Anglicana, que é parecido com a Igreja Luterana, também mantém alguns traços
alguns traços de organização da Igreja Católica. Como a Igreja Luterana continuava chamando os que seriam pastores, chamando de padres, na Igreja Anglicana você continua tendo bispos, que significa líder, lembra? Do grego, né? Continua tendo bispo. Só que o Henrique VIII, ele vai organizar, ao invés de padres, ele vai chamar de pastores. Não tem pastoras, hein? Ainda é aquela cultura. Então, se mantém algumas características da liturgia, as cores litúrgicas, por exemplo, isso se mantém, né? Só que o presidente e o chefe dessa comunidade é o rei Henrique VIII. Nasce então a Igreja Anglicana. Então você tem o Calvinismo, 1536. Aí você tem o Anglicanismo, 1534. Luteranismo, que é o marco, em 1517. Tudo na Europa. Aí vai surgir. Deu para entender aqui? É dessa igreja que vai surgir a Igreja Metodista. Só que ela vai surgir, a Igreja Metodista, só lá no século XVIII. Aqui nós estamos falando do século XVI, então 200 anos depois. Então essa igreja que vai nascer, ela vai criar a sua própria cultura, sua própria maneira de se organizar, os reverendos vão surgir, e ela está com sua força total na Inglaterra. Ela é a igreja da Inglaterra, inclusive até hoje. A rainha é uma igreja estatal, né? Uma igreja estatal. Como a igreja católica da China, né? Agora está começando uma conversa lá, porque a China também falou, os católicos aqui que mandam o Estado. Certo. Mas lá na igreja anglicana, porque o anglicanismo, aí a história novamente, vai diferenciar em 3 momentos. A igreja anglicana alta, que é essa que origina aí com traço da igreja católica, celebra a missa, tem padres, usa latim, etc. Aí tem a igreja anglicana média, é aquela que comunga da igreja católica e comunga do protestantismo, e aquela igreja católica baixa, que é a igreja anglicana baixa. Qual é? Que não aceita nada do catolicismo, né? Ou seja, totalmente protestante mesmo, né? Mas a igreja anglicana, inclusive quando a gente vê velórios da família monarca, tudo certinho, você sempre vai ver o quê? O primaz da igreja anglicana ao lado da rainha, sempre com um passo atrás, né? A rainha está na frente, ninguém pode passar na frente da rainha, né? E ele um pouco atrás, com os trajes anglicanos. E na igreja São Jorge, que é a igreja anglicana na Inglaterra, sempre vai promover para a rainha, ou seja, a rainha que é a presidente do concílio anglicano. Ela não dita nada doutrinalmente, isso é apenas o quê? Algo de simbólico, né? Mas em todos os concílios e sínodos anglicanos dessa igreja alta, original, histórica, a presença da rainha ou de qualquer rei anglicano que estiver lá sucedendo tem que estar presente. E se a gente for olhar assim, qual é a opinião das pessoas comuns, é que é uma igreja protestante. Só que alguns dizem até que ela é um meio termo entre igreja católica e igreja protestante. Que seria a igreja anglicana. Esses são comentários, tá? Que a gente vê na história. Mas nos documentos vocês vão ver como que o surgimento do movimento de Lutero trouxe uma onda, algumas ondas que foram permeando na Europa, né? Alemanha, Suíça, Inglaterra e agora também na Holanda. Na Holanda, em 1610, vai surgir um outro pensador protestante que chamava
Jacó Armínio. Jacó Armínio. Qual a importância desse daqui? Esse aqui é importante para nós metodistas, né? Jacó Armínio. Como o calvinismo cresceu muito na Europa, os debates teológicos iam acontecendo. Jacó Armínio é um outro teólogo também, e ele vai defender um posicionamento contrário desse daqui. Ele defende o seguinte, o pessoal que vai estar na gravação aí, espero que esteja dando para vocês entenderem. Ele defende o seguinte, e ele vai contra a predestinação, defendendo o livre-arbítrio. Ok? Ou seja, o ser humano, ele nasce perdido, mas ele pode ter acesso à salvação com o seu coração. Ele tem o livre-arbítrio de dizer sim ou não para Deus. Ele pode aceitar a graça que Deus oferece, não é graça irresistível. O calvinismo diz, não, a pessoa escolhida ela não tem como resistir à graça de Deus. O Armínio vai dizer, não, a pessoa pode resistir à graça de Deus. Ela ouve, ela entende, ela compreende, ela acha bonito, ela acha legal, mas ela diz, eu não quero isso para a minha vida. Por quê? Porque ela tem o livre-arbítrio. E o Armínio vai dizer, não, todos nascem carecendo desta graça. Todos, mas ninguém nasce já salvo. Por que é importante isso daqui? Assim, ele dizia assim que o homem pode e deve ir na direção de Deus. O homem pode e deve ir na direção de Deus. Aqui ele diz, Deus vem na direção do homem, e só Deus pode fazer isso. Aqui ele entende, não, o homem, ele recebe essa presença de Deus, mas ele precisa ir até. Vinde a mim, vós que está cansado e oprimido. Vinde, dá um passo, vem em minha direção. Por que é importante isso daqui para nós? Porque o metodismo vai abraçar o que a gente chama de arianismo. E isso vai ganhar força nos surgimentos de algumas igrejas. Então, por exemplo, você tem aqui nesse bloco aqui, você tem o metodismo, você tem uma boa parcela dos pentecostais, particularmente a Assembleia de Deus, você tem o Evangelho Quadrangular, que é a igreja pentecostal, você tem a Comunidade da Graça, e muitas outras igrejas que vão surgir. Um dos grandes combatentes do arianismo no Brasil é o Augusto Nicodemos. Ele se arrepia em falar em ministério feminino. Ele não aceita a mulher ser pastora. Ele é Augusto Nicodemos, é muito conhecido, ele é muito inteligente e ele defende. Exagera às vezes, né? Exagera. Que... Tanto a predestinação quanto o ministério feminino, não aceita o ministério feminino.
De jeito nenhum. Então, vocês vão perceber, ainda hoje, esses dois grandes polos, que eu diria que é o que dá norte para as pregações da igreja: ou arminianismo ou calvinismo. São os dois maiores ícones da teologia. E nós estamos aqui. Se algum dia eu perguntar para você, a sua igreja é arminiana ou calvinista, você já vai lembrar desse nome bonito: arminiana. Por quê? Porque nós cremos que o homem pode perder a salvação. Aqui diz assim: uma vez salvo, sempre salvo. Aqui diz assim: uma vez salvo, cuida-te, fica de pé. Fica de pé, porque você pode perder a sua salvação, você pode abrir mão dela. Por exemplo, Esaú e Jacó, quando nasceram, Esaú era o primogênito. Mas Esaú, o que ele fez com a primogenitura dele? E depois, nem com choro, diz a Bíblia, ele conseguiu recuperar, porque ele desprezou. Então, não despreze a salvação. Se você a tem, não trate ela com leviandade, né? Se ela nos alcançou, se Deus nos deu, a gente deve tratá-la como a herança, como o bem que nos alcançou, e deve ser cuidado com zelo. Ok? Alguma pergunta? Alguma colocação? Então aqui nós temos esse boom na Europa que aconteceu. Agora vamos caminhar mais um pouquinho. Que horas são agora, Marcos? 11? 11h24. Então tem ainda mais meia hora, né? Por isso que eu falei, essa aula aqui, eu até vou passar para o Maxwell, para o Marcos, para o Roberto, para os meninos que estão aí na igreja, que não está tendo oportunidade de estar aqui, para eles assistirem a gravação depois. Né? Eles já estão mais acostumados com esse negócio virtual, vai ficar mais fácil. E para não perder a aula junto dos jovens, né? Pastor, só uma pergunta. Vamos lá. Diante de tantos movimentos, né, a gente percebe que as interpretações estão surgindo em várias igrejas, né? Certo. De acordo com cada interpretação. Como nós devemos saber o ponto central a seguir? Qual deve ser o nosso guia? Para a gente não se perder, às vezes, em várias doutrinas. E muitas vezes você pode estar numa igreja e perceber que aquela doutrina não é de acordo com o que você acreditava. E aí você resolve falar: poxa, não é isso, nem aconteceu por Lutero, né? Que ficou muitos anos na igreja e percebeu que não era aquilo. E aí chegamos no ponto para não ficar criando muitas igrejas, como está sendo criado, que nem na Índia tem mais de 50 mil religiões. O ponto central seria a palavra. É a palavra de Jesus. O que Jesus diz? E a gente percebe que pode ocorrer a gente ter divergências na maneira de interpretar? Sim. O que não pode ocorrer é ter divergência com respeito ao que Cristo é. Ele é Senhor e Salvador, só Ele salva. Essas 5 teses que a gente colocou aqui de Lutero, ela tem que ser o norte. Então, essa igreja, ela crê na Escritura como revelação de Deus, crê que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, crê no Espírito Santo, não como uma força, mas como o próprio Deus presente, né? Crê que a glória é somente a Deus, crê que Deus está acima das instituições. Então aí são igrejas que você deve ter todo respaldo, apesar de ter interpretações em algumas áreas diferentes. Por exemplo, o fato do presbiteriano crer na predestinação não os torna uma seita, porque eles creem que pessoas são salvas em Jesus Cristo e que não há outro nome pelo qual a pessoa deve ser salva. Então eles creem como a gente crê. A única coisa é que eles acham que alguns já estão fora. Isso faz com que eu faça o quê? Bom, eu creio que Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida, mas eu creio que eu posso perder essa salvação. Então aí eu vou discernir a igreja onde
são irmãos nossos. A minha origem é presbiteriana. A minha origem de infância. Meus pais frequentavam a igreja presbiteriana. Só que, com a mudança de bairro, não tinha igreja presbiteriana, nós migramos para a metodista, que era a igreja mais próxima. E aí fomos aprendendo a ter olhar. Então, eu tenho parentes na presbiteriana, eu tenho parentes na Igreja Universal do Reino de Deus. Eu tenho parentes de tudo quanto é igreja, tudo irmão e irmã. Todos creem em Jesus Cristo. Só que tem as suas interpretações. São particularidades da cultura da própria comunidade, cultura teológica. Teológico, conhecimento de Deus, a maneira como eu conheço Deus. Então, cada comunidade vai ter um jeito de conhecer a Deus. Porque Deus ele trabalha de multiforma, né? Multiforme graça de Deus. Diz assim, a nossa hermenêutica cristã deve ser Jesus. Ele que deve nos fazer ler, né, a chave de leitura das verdades, né? E hoje, eu não sei se eu percebo isso também, mas se estiver errado, existe muito também, muitas vezes, confronto, né, doutrinário, isso é muito chato dentro da própria igreja. Por exemplo, a pessoa não aceita, por exemplo, você é da igreja católica. Por quê? Eu estava vendo ali que não era meu ambiente, estava concordando com certas coisas. Não diz assim, seria antiético da minha parte ficar na instituição confrontando aquilo que a instituição acredita. Exatamente. Uma vez que eu me identifico com aquela comunidade, qual é o meu espaço? Sair. E aí eu vou me identificar com quem? Por exemplo, a igreja metodista, foi a primeira pessoa que eu conversei com o pastor, eu estudei um pouquinho, conheci um pouquinho do metodismo, né? E procurei. Então, eu me identifiquei, eu botei para a igreja americana, que tem uma igreja que tem a mesma prática, quase algumas práticas católicas, né? Continuaria. Não, porque teria algumas coisas lá, doutrinas que não faria um acordo. Né? Então, assim, eu acho que as comunidades, nós como catecúmenos, assim, isso é importante que o pastor está fazendo, porque é difícil algumas igrejas fazerem o que o pastor faz. Você quer ir lá, batismo no outro dia, você já vem para aqui. Não, nós estamos fazendo aquele processo de catecúmenos, ou seja, de catequese, aprendizado. No final, é isso, a comunidade é isso, ela crê nisso, é isso que você quer, assim, é aqui que eu me identifico. Porque uma vez que eu entro na comunidade e falo, olha, concordo com isso, começa a debater, fica um clima até antiético, é uma muito chato para a comunidade. Uma vez que eu estou na comunidade metodista, uma vez eu creio que tem muito metodismo aqui. Por isso que os motivos que eu saí da igreja de Mormon, eu fiquei lá só um ano e meio, mas era muito bom. E eu não conhecia, o mesmo intuito era conhecer a palavra. Só que lá, eles pregam a palavra do livro de Mormon. E ficou muito forte no livro de Mormon. E um dia me pediram para dar uma testemunha do livro de Mormon. E eu não conseguia, porque algo dentro de mim falava muito forte. Ficava me incomodando e eu falava, não posso dar um testemunho de uma coisa que eu não creio. Exatamente. É o mesmo caso da Adventista, que coloca no mesmo patamar da Escritura as profecias da Ellen Goldwyn. E quando você coloca qualquer livro em nível da Escritura, que é um livro sagrado, você, dentro das instituições que estudam o campo da religião, você pode dizer que é uma seita. Os Testemunhas de Jeová, eles têm uma versão particular da Bíblia, alterando alguns termos, algumas para poder defender o posicionamento doutrinário. Por isso são chamados, por esse instituto, de seitas. A separação, né, professor? Nós temos nosso livro de regra, nosso livro de organização, que são os cânones da Igreja Metodista. Mas os cânones jamais devem ocupar o lugar da Bíblia, porque os cânones é um livro de organização interna da Igreja, de orientação doutrinária. Mas a Bíblia é a regra e fé. Agora, com esses movimentos acontecendo, se Orlando, em 1500, quando nós falamos que tinha o luteranismo surgindo, isso está acontecendo na Europa. E aqui na América? Aqui na América, o que está acontecendo nesse período aqui? Descobrimento
descobrindo que já existia, né? Descobriu nada, já tinha, a gente já estava aqui, né? Os originais, Já estava aqui. Sempre estava também. a gente vai dar. Só que, como a Europa estava desbravando o mundo, eles descobriram a América. E quando descobriram as Américas aqui, o que eles trouxeram junto com eles? A religião. Então, o Brasil, que vai surgir aqui, vai nascer um país um país colônia, com uma cultura católica, apostólica romana. A gente não conhece outra igreja. Por isso que você vai ver que em cada cidade, no centro principal da cidade, você tem o quê? Uma catedral católica. Histórica. Lindas. Aí algumas lá com pintura dos grandes pintores aí do passado. Foi importante? Foi importante para a história do cristianismo no Brasil. Mas com o avanço houve muitas irregularidades também. Okay? Então, veja, nós até 1889, que é o período da República, nós somos um país que eu vou chamar assim, ó, não evangelizado, mas um país cristianizado. Você aprende, a sua religião é essa. Você nascia, nós vamos para a missa. A experiência pessoal nesse tempo não tinha. O que tinha era a cultura católica. Então, você perguntava qual é a sua religião? Acho que eu sou católico. Por quê? Minha mãe falou. Né? Então, isso aqui, até chegar a época da República, e estou dizendo da República por quê? Porque com a proclamação da República, o movimento protestante começou a encontrar no Brasil portas de entrada. Começou a encontrar, a ver na pregação protestante uma possibilidade de prosperidade, que foi o que o Marcos falou, porque o crente ele trabalha e ele quer guardar. Aliás, vamos dizer assim, que o capitalismo ganhou força no período do protestantismo. Né? Ele ganha força no protestantismo, não no catolicismo. Porque no catolicismo quem é rico é a igreja, aliada ao Estado. E no protestantismo quem é rico é o crente. E ele faz o Estado. Aí entra em história, gente, aí é faculdade, é para professor de pós-graduação, né, Marcos, aí é só que manja mais essas histórias aí, né? Então, o que eu queria passar para vocês hoje aqui, que o período até aqui, 1850 pelo menos, o que a gente conhece são 300 anos de catolicismo muito forte dentro do nosso país. Por isso que nós temos essa cultura que a gente estava falando. Ave Maria, Deus me livre, credo, cruz, Jesus, Maria, José. Foi uma live dele, santo. Porque foi muito forte o movimento católico. E lembrando assim, que a cultura protestante, para você construir uma igreja, você tem que congregar, ter os convertidos. Depois que tem os convertidos, é que cada um dá a sua oferta, cada um vai ajudar para você comprar um tijolo e começar a construir a igreja. Já o católico não. O católico já chega com o Estado. Vamos construir a basílica. E aí constrói a basílica e fala, o povo agora vem. Então existem essas diferenças que está enraizado. Hoje é lógico que a situação está mudando. Fala-se que o número de evangélicos, vamos pôr evangélicos, tá? Não estou dizendo crente. O número de evangélicos no Brasil, mais alguns anos, vai ser maior do que o número de católicos.
porque está crescendo muito, a questão da multiplicação das igrejas, né? Deixa eu ver agora aqui. Acho que está terminando lá, né? Eu vou terminar aqui também, para terminar juntos, né? Bom, nós vamos fazer na semana que vem, nós vamos entrar mais no surgimento da igreja metodista. Eu acho que eu posso colocar aqui. Você tem a anglicana que se estabeleceu na Inglaterra. Ela vai se distanciar um pouco do seu ardor missionário. Ela vai se tornar uma comunidade fria, apática. Os sacerdotes, a igreja oficial inglesa vai se distanciando do povo. O povo vai ficando cada vez mais pobre. Como é que fala? Analfabetos, desemprego, tudo aquilo que vocês conhecem no Brasil hoje, Fome, a falta de saneamento básico, ia dominando a Inglaterra, e a igreja não se fazia presente. Então vai surgir uma família no contexto da igreja de um casal chamado Ana e Samuel, que vai ter 19 filhos. Não tinha internet, não tinha nada naquele tempo, então eles tinham que se ocupar. Desses 19 filhos é que vai nascer John Wesley, Charles Wesley, que é o Carlos Wesley, que vão se tornar. O Samuel é reverendo de qual igreja? Anglicana. Ok? O John Wesley e o Charles Wesley seguiram o estudo da filosofia, da teologia, e naquele tempo a estrutura de estudo era diferente do estudo de hoje, da teologia e da filosofia de hoje, né? Mas eles se formam, e John Wesley vai ser inclusive também professor de grego. Esses dois varões aqui é que vão ser o parzinho, ícone do início do movimento. Lembra que nós falamos do movimento da reforma, agora do movimento metodista. Aí vocês viram na apostila já, né? O movimento metodista. Diante dessa situação, é lógico que eu estou resumindo, tá, gente? Porque senão aqui a história aí teria que formar uma faculdade, né? Nós vamos ver que esses dois aqui, especialmente John Wesley, que é pastor, ele vai começar um movimento de busca de santidade, de organização social, de estudo. Criou um banco popular para poder dar empréstimo para as pessoas, criou uma fábrica de capacitação. Então ele começou a fazer vários movimentos sociais. E ele se tornou capelão também. Capelão. Cristão. Lembrando que no período aqui do século XVIII, em 1800 e 1900 aqui, ou 1850, né? Estados Unidos aí que é colônia ainda da Inglaterra. E ele vai ser um capelão que vai para os Estados Unidos, e nessa caminhada de capelão para os Estados Unidos vai acontecer uma grande revolução de conversão pessoal de John Wesley.
quando ele vai para Geórgia e volta. Isso está na apostila, né? E ele tem uma experiência com um grupo chamado os Moravianos no navio, que tinham segurança e convicção da fé, que Wesley não tinha no seu coração. E é nesse ponto que eu vou pegar semana que vem. A experiência de Wesley, a conversão de John Wesley, e depois como que isso vem para o Brasil. E a gente já está vendo, então, alguns pontos doutrinários. Os 5 pontos do cristianismo é que fundamenta, junto com as doutrinas wesleyananas, que fundamentam a organização doutrinária da nossa igreja. Tá bom? Ok? Então, só lembrando, só a fé, só a Escritura, só Cristo, só a graça e só a Deus glória. Tá? Domingo que vem é o dia da reforma que a gente vai celebrar. Eu não preparei a nossa aula aqui encaixando junto no mês de outubro não, mas coincidiu, né? Graças a Deus. Gente, meu vídeo tá grande, eu vou terminar por aqui, tá bom? Qualquer dúvida depois se vira, vamos falando.